Nesta aula nós vamos iniciar o estudo de crase. E aqui eu já vou começar colocando este exemplo para a gente fazer uma rápida contextualização. Observe o seguinte, esta frase eu a coloquei tal qual nós costumamos falar no dia a dia. Eu vou para o evento. Dentro da morfologia, nós podemos classificar o eu como sendo um pronome pessoal. Vou é um verbo, palavra que indica ação. Para é uma preposição. E muita atenção quando nós falamos de preposição no estudo da crase. O é um artigo que acompanha a palavra evento, que é um substantivo. Lembrando que substantivo normalmente é a classe gramatical utilizada para nomear os seres de um modo geral. Tá? Ok, agora eu quero que você observe que eu vou fazer uma mudança nesta frase. No lugar do substantivo masculino, evento, vou repeti-la utilizando um substantivo feminino, festa. E é claro que a classificação morfológica não irá mudar. Eu vou para a festa. Entretanto, seguindo o rigor gramatical, estas duas frases elas não estão tão corretas, porque quando a gente utiliza o verbo ir, quem vai, vai a algum lugar. A preposição mais correta não é a preposição a, e sim a preposição, aliás, não é a preposição para, e sim a preposição a. Logo, vamos fazer a troca. Eu vou, não devemos dizer eu vou para o evento, mas eu vou ao evento. Agora, é claro que também nós nem dizemos e nem escrevemos dessa forma. A preposição a, e aqui já digo para não confundir a preposição a com o artigo a preposição ela será combinada com o artigo o, e nós teremos então ao. Eu vou ao evento. Esta sim é a forma mais correta. Tá? Mas veja que quando eu faço essa modificação da preposição para e utilizo a preposição a mesma alteração deve ser feita diante do substantivo feminino. Vamos fazer a troca por etapas. Eu vou para a festa? Não. Pela regência, eu devo dizer vou à festa. Então, veja, já estou trocando a preposição para pela preposição recomendada, a. Mas aqui também, nós não vamos dizer eu vou à festa. Então, aqui, o primeiro a é uma preposição, que apareceu dada a regência do verbo ir. E no segundo, nós temos o artigo, que aparece diante do substantivo feminino festa. Logo, na linguagem falada ou escrita, nós diremos apenas eu vou à festa. E na linguagem escrita, obrigatoriamente eu devo indicar que os dois as combinaram-se, formando esse único a com acento grave indicativo de crase. Então, esta é a situação é uma das situações possíveis em que ocorre crase diante de palavras femininas. E lembre-se, a crase realmente só deve ser escrita diante de palavras femininas. Diante de substantivos masculinos, verbos, em outras situações, ela é proibida. Pois bem, aqui também nós podemos aproveitar para observar o seguinte. Caso você tenha dúvida se a crase deve ser utilizada diante de um substantivo feminino, faça a troca desse substantivo feminino por uma palavra masculina, tal qual nós fizemos anteriormente. Eu vou à festa. Pense da seguinte maneira. E se eu disser eu vou ao evento, eu vou ao show, eu vou ao encontro? Veja que intuitivamente você já faz a atribuição da preposição a com o artigo o, ao. Sempre que você fizer a troca, do modo como nós fizemos, quando você trocar o substantivo feminino por um substantivo masculino e nessa troca você disser ao, então você já sabe que a crase é obrigatória. Se por outro lado, você fizer a troca pelo substantivo masculino e ainda assim continuar falando apenas a, não aparece crase. Tá? Então essa é a primeira dica. Não sabe se deve ser utilizada a crase? Troca o substantivo feminino por um substantivo masculino. Se ao fazer a troca o a for substituído por ao, é sinal de que há crase. Tá? Vejamos aqui outro exemplo. Por exemplo, eu devo dizer, nós iremos à igreja, sem crase, ou nós iremos à igreja, utilizando a crase? Ora,
Se nós trocarmos igreja por templo, qual a forma que utilizaremos? Iremos a templo? Ficou estranho. Nós iremos a templo? Ou iremos ao templo? Ao templo. Então, se diante de templo ficou ao, diante de igreja ficará a, com um acento grave, formará a crase. Tá bom? Pois bem, vamos seguir aqui então com algumas regrinhas. O que é a crase? Antes de tudo, então a crase é representada pelo acento grave, o nome do acento é grave, mas o fenômeno que permite a combinação da preposição com o artigo é o que nós chamamos de crase. É uma contração. Observe as construções abaixo. Hoje você irá a, quem vai a algum lugar. A cidade, artigo substantivo. Então, nós temos uma preposição que foi exigida pelo verbo ir. Lembre-se de que quando nós falamos que uma preposição é exigida pelo verbo, estamos em casos de regência verbal. E um artigo que foi colocado para acompanhar o substantivo cidade. Então, aqui, logo mais, nós, quando formos escrever, colocaremos um único A com o acento grave. A crase só pode ocorrer antes de palavras femininas, porque só antes de palavras femininas é que pode existir o artigo a, né? Seja no singular, a, ou no plural, as. Portanto, não há qualquer sentido em se colocar uma crase antes de um substantivo, uma palavra masculina. E como eu falei há pouco, para saber se ocorre ou não a crase, pode-se usar o seguinte recurso. Troca essa palavra feminina por uma masculina equivalente. Se antes da masculina aparecer ao, isso indica que se deve usar o sinal de crase antes da palavra feminina. Tá? Antes da masculina apareceu ao. Ok. Casos proibitivos de uso da crase. Não se usa antes de nomes masculinos, como eu bem disse. A crase também não é utilizada antes de verbos e também em expressões com palavras repetidas, do tipo os inimigos ficaram frente a frente. Palavras repetidas, a no meio, não se usa a crase. Quando a estiver antes de uma palavra no plural, ela nunca vai a festas, não se usa a crase também. Contudo, se o a for colocado no plural, ela nunca vai às festas, aí sim, aí nós vamos utilizar a crase. Porque ao escrevermos no plural, há um indicativo de que foi utilizado ou empregado o artigo as antes de festas. Ela nunca vai às festas, então ocorre a crase porque apareceu preposição e apareceu artigo. No caso anterior, se nós mantivermos apenas o a, não estamos fazendo uso do artigo. Então, este a aqui é meramente uma preposição. Se apenas é preposição isolada, não tem crase. Tá? Talvez tenha ficado um pouco confusa a explicação, mas entenda isso. Palavra a, o azinho, antes de substantivos no feminino, aliás, antes de substantivos plurais, não tem crase. Mas, se o a também estiver no plural, as, aí sim você coloca a crase. Antes de pronomes pessoais, também não ocorre crase. Pronomes pessoais como ela, pronomes de tratamento, vossa majestade. Antes de pronomes esta, quem, cuja, também evite o uso da crase. Logo após nós veremos também que em relação a pronomes possessivos, aí você vai escolher, a crase pode ou não ser utilizada, será um caso facultativo de emprego da crase. Crase obrigatória, indicação das horas, ok? Locuções, e aí é interessante que você conheça essas locuções mais comuns, tal qual à noite, à tarde, às pressas, às escondidas, logo abaixo, à espera, todos bebiam, à saúde do campeão é um pouco incomum, mas também pode ser utilizado. À proporção que. Todas essas palavras escritas dessa forma, com combinação de duas ou mais palavras, né, nós chamamos de locuções adverbiais, prepositivas ou conjuntivas. Tá? É um pouquinho um estranho o nome, né? Porque nós ainda não nos aprofundamos neste assunto, mas procure então memorizar estas locuções. Casos em que a crase tem o seu uso facultativo, você decide ou não se coloca, como eu disse, pronomes possessivos. No caso aqui o pronome possessivo é minha.
Contarei esse fato à minha mãe. Aí você decide. Pronome possessivo, eu posso ou não colocar a crase. Antes de nomes de mulheres, né, nomes substantivos próprios femininos, com a preposição até. Tá? No caso, quando nós utilizamos nomes femininos, normalmente a gente utiliza quando a pessoa é próxima de quem fala. Se você tem intimidade com Márcia, você pode colocar a crase. Mas se Márcia é uma pessoa estranha a você, não coloque a crase. Tá bom? Existem ainda alguns casos especiais de uso da crase, como diante da palavra casa e diante de terra. Normalmente, apesar de casa ser um substantivo feminino, a gente não costuma utilizar a crase, via de regra. A não ser que a palavra venha acompanhada de um termo que a especifique ou delimite de algum modo. Por exemplo, voltei a casa depois de um mês. Não tem crase, mas se eu disser voltei à casa de meus pais depois de um mês, você está especificando a que casa foi feita, você voltou, então neste caso você vai utilizar a crase. Veja aqui este exemplo. Nós chegamos cedo à casa de Marcos, você está especificando de quem é a casa, você está qualificando-a de algum modo, então a crase. Mas se você disser apenas, nós chegamos cedo à casa, não coloca crase, ok? E enquanto a terra, bom, se terra tiver o sentido de terra firme, sem crase. Contudo, se terra também tiver algum valor, algum termo que a determina de alguma maneira, como é o caso deste exemplo, depois de viajar, chegamos finalmente à terra dos nossos sonhos. Você está atribuindo algum tipo de você está fazendo algum tipo de atribuição à palavra terra, terra dos nossos sonhos, então ela recebe crase também. Tá bom? Muito bem. Aqui foi um apanhado geral de casos de explicação de crase, com alguns casos especiais, facultativos obrigatórios. Vamos então agora partir para algumas atividades.